Olá, vocês me conhecem como Teacher Bruno aqui no ângulo de Boituva, porém, o que vocês não sabem é que eu também sou formado em jornalismo. Fiz a Universidade de Sorocaba, numa formação sanduíche, também estudei na Pittsburgh State University, no Kansas, onde eu fiz um semestre lá, e eu queria trazer essa experiência para os alunos do ensino médio, deles terem essa vivência de fazer um jornal impresso. E essa é a nossa eletiva dessa vivência de jornalismo impresso aqui no ângulo de Boituva. E agora os nossos alunos que participaram da eletiva durante esse segundo semestre de 2024 vão falar um pouco de como foi para eles criarem, escreverem, diagramarem esse jornal e publicar o jornal. Então fica aí com depoimentos dos nossos alunos. Obrigado. O que me motivou a escolher eletiva foi tentar aprender um novo jeito de escrita. A gente está muito acostumado aqui no ensino médio com a dissertação argumentativa, mas eu queria ver formas diferentes, principalmente por causa do vestibular da Unicamp. A minha expectativa era basicamente aprender uma nova forma de encarar a escrita e a apresentação de fatos. E foi bem alcançada porque a gente teve a oportunidade de escrever alguns textos e eu escrevi o primeiro texto que eu fiz aqui, eu que escrevi, eu não fiz a diagramação, mas eu também tive a experiência de fazer a diagramação do segundo. Teve uma aula que eu achei bem interessante, foi uma aula de fotografia, que a gente pôde treinar algumas formas, alguns recursos de como fotografar objetos ou pessoas. Foi uma aula que eu achei bem interessante, porque eu sempre gostei muito da área de arte, sempre treinei bastante isso para fazer composição em desenho, então trabalhar com um pouco disso na fotografia, além da escrita, que era o padrão das aulas, foi bem legal. Eu gostava quando o Teacher Bruno contava as histórias dele, a jornada dele até aqui no jornalismo, que foi bem interessante. Isso motivava bastante a gente a escrever e era uma parte muito interessante, muito legal das aulas. A minha expectativa nesse curso era conseguir mais repertório, poder pesquisar mais coisas e ir atrás de pesquisas mesmo para poder colocar no jornal. Eu acho essa ideia muito interessante. Eu acho que eu consegui alcançar essa expectativa e consegui aprender coisas novas com isso. Bem, o que me motivou a escolher a seletiva foi principalmente que eu estava procurando treinar as minhas habilidades de redação e principalmente na parte argumentativa, e eu queria focar mais em pesquisar e debater sobre temas que eu tenho interesse. Então, na eletiva a gente votava os temas que a gente ia fazer o jornal sobre, porque tinha um tema central, e isso me dava liberdade para escolher o tema que eu quisesse e tinha tempo para pesquisar. Então, para fazer um texto bem feito. Então, essa é uma coisa que eu gostei bastante. Inicialmente foi porque eu gosto de jornalismo, mas eu nunca pude botar em prática, sempre tinha texto jornalístico na escola, eu realmente me interessava e gostava de fazer, só que eu nunca pude botar na prática. E a ideia de ter uma eletiva disso me interessou, principalmente também o negócio de pesquisar, tudo, conseguir escrever um texto crítico. A gente tinha como consultar com uma pessoa que é formada em jornalismo sobre os temas que a gente ia falar. A gente queria saber se a estrutura do texto estava certa, se a nossa argumentação. Então, foi uma dinâmica muito boa que a gente pôde, principalmente, ter liberdade para falar sobre o que a gente queria, para estudar e criar um texto sobre o que você mais gosta de um determinado assunto e ter um mentor para guiar a gente no caminho certo para fazer um jornal bem feito. Acho que eu ter gostado tanto se relaciona com o que eu esperava, que eu vim de mente aberta. Eu realmente gostei disso, que eu pude escrever textos críticos, que não foi tão puxado como eu esperava, e eu realmente me diverti escrevendo isso. E também treinei minha escrita, que também me ajudou muito em redação também. Então foi uma coisa que realmente me ajudou e eu gostei de ter feito. Eu acho que eu escolhi fazer essa aula porque eu acho ela mais divertida. A gente pode escrever coisas, a gente publica, aí todo mundo pode ver o nosso talento e reconhecer que nem nas aulas de redações, nas aulas de literatura,
literatura, e também a gente pode ver métodos novos de fazer as coisas. Antigamente só faziam as coisas com papel tipo do jornalismo, mas agora dá para ler ele pela internet também, tá? Pelo Chromebook, pelo celular, e as pessoas também podem reconhecer o quanto trabalho e o quanto de pesquisa que a gente teve para fazer, o quanto a gente pesquisou e o quanto a gente escreveu. E também a gente fez anotações. A gente escreveu quantas páginas um jornal deve ter e quais são as edições. E é por isso que eu gostei dessa eletiva, porque ajudou a gente a treinar coisas e também a perceber como elas mudavam de lá para cá. Escolhi a eletiva de jornalismo por dois principais motivos, que eu queria aprimorar minha escrita, escrever um pouquinho mais, e porque eu gosto de estudar no geral e pesquisar sobre a questão do jornalismo em si. Sempre foi uma área que eu tinha um pouquinho de interesse, nunca quis muito trabalhar nessa área, mas é uma área que eu tinha um interesse significativo. A minha expectativa principal era treinar mesmo a escrita e também aprender um pouquinho mais sobre o universo do jornalismo, e as duas foram cumpridas muito bem. Eu escrevi bastante nessa eletiva também. Outra coisa que eu fiz muito foi revisar texto, e isso é bem importante também para justamente a escrita no geral. Além disso, o Bruno mostrou um caminho do jornalismo que não é muito convencional, são caminhos um pouquinho diferentes. Ele falou sobre crônica jornalística, de uma maneira de apresentar notícias no geral por meio também de quadrinhos. Foi bem interessante todas as novas áreas que foram apresentadas no geral. Eu gostei muito do fato da gente ter escolhido os temas que a gente vai falar. Normalmente, nas nossas aulas de redação, qualquer prova que a gente vai fazer que envolva a escrita, a gente tem um tema definido e a gente não pode sair dele, tem que seguir ele à risca. Nessa eletiva, a gente pode escolher o que a gente queria falar, o que a gente não queria falar, e seguir, conforme as nossas vontades, o que a gente iria escrever. Isso eu gostei muito. Outra coisa também foi sobre a tutoria do Bruno em ensino geral. Aprendi coisas novas, era uma coisa que eu estava esperando e foi bem cumprido.